Mais um capítulo da relação tensa entre China e Japão. O Japão acusou a China nesse fim de semana de fazer exercícios militares perto da ilha de Okinawa, mais ao sul ali do Japão. E a China já respondeu. A gente vai entender todo esse processo agora, tá bom? Então, já vou avisando vocês, quem quiser se inscrever lá no meu canal de cortes e lives, que é o Lives do Parabólico, estou fazendo reacts e quase todos os dias está saindo vídeo lá, vídeos onde eu possa comentar alguma coisa com vocês, tá bom? Então, obrigado, gente. Link na descrição, no comentário fixado. Vamos lá, o que está acontecendo? Então, o Japão, ele anunciou que porta-aviões chineses fizeram operações com decolagens de cerca de 100 decolagens de caças chineses e 100 pousos de caças chineses nesse final de semana, perto da ilha de Okinawa, ali ao sul do Japão. Perto ali, inclusive, daquela ilha que é mais perto, mais próxima de Taiwan, ilha japonesa próxima de Taiwan, que é 110 quilômetros, tá bom? Okinawa também é ali bem pertinho. Foi uma ilha, inclusive, que foi o palco de batalhas durante a Segunda Guerra Mundial. Então, eles acusaram a China de fazer isso e mais do que exercícios militares de voo ali na região, eles acusaram também que os radares chineses estavam apontados para aeronaves japonesas com seus lasers. E segundo o Japão, quando esses radares já são apontados, isso é premeditado, tá? Isso são as prévias de um ataque. Você aponta para identificar e ataca. E aí as aeronaves japonesas tiveram que fazer manobras evasivas para poder se desviar. Isso foi o que o Japão afirmou. Vamos para o ponto de vista da China. A China... só um detalhe. O embaixador da China no Japão, que é o Hong Jiangao, ele foi convocado para dar explicações hoje, segunda-feira, sobre o ocorrido. Tá bom? E o Japão acusou, falou que isso foi lamentável, perigoso e lamentável. Tá? Coloca em risco a segurança do leste asiático, do Indo-Pacífico. Vamos lá então. Do ponto de vista da China, a embaixada chinesa, já que o embaixador foi convocado, disse que as aeronaves japonesas que se colocaram em risco com manobras evasivas, com segurança do voo, que os lasers, os radares não estavam apontados, existiam sim exercícios militares chineses, o porta-aviões, deixa eu pegar o nome do porta-aviões para vocês aqui, que é o Liaoning. Ele estava cercado por 3 destroyers que tinham mísseis acoplados e também estava fazendo exercício sim com as aeronaves, tá bom? Mas disse que não tinha nenhuma uma questão de intenção de ataque a aeronaves japonesas, que as aeronaves japonesas fizeram manobras evasivas justamente para poder causar um caos nessa situação. E aí a embaixada da China fez um pronunciamento falando que exige solenemente que o Japão pare de difamar e caluniar e restrinja estritamente suas ações na linha de frente e impeça que incidentes semelhantes voltem a ocorrer. Foi o que a embaixada chinesa disse. No contexto, o Japão, há algumas semanas atrás, anunciou que tinham colocado mísseis lá naquela ilha mais próxima de Taiwan, apontadas para as relações entre Taiwan e China, certo? A China repudiou isso, só que aí agora o Japão está reclamando que a China está fazendo exercícios militares ali perto de Okinawa. Assim, ação-reação, né? O Japão vai lá e pode colocar os mísseis ali apontando, mas não pode ter aeronaves chinesas sobrevoando ali perto de Okinawa. Vocês entendem? O Japão, na verdade, está preocupado com as ações chinesas na região, porque ele viu o tamanho da força chinesa, e o Japão sozinho não tem condições de enfrentar a China. Detalhe, aqui eu não estou falando que a China vai atacar o Japão. Eu acho que isso não vai acontecer, a gente tem que ser pé no chão, mas isso é uma mostra de poder de fogo. Tá? A China ela faz isso. Por quê? Porque todo país, toda potência militar mostra poder de fogo. Quando você é uma potência militar, o desfile chinês, os Estados Unidos também mostrando poder de fogo, a Rússia mostra poder de fogo, toda potência militar faz demonstração de poder de fogo. É uma forma de intimidar. Isso é real. A China ela não negou que estava fazendo exercícios ali, mas falando que apontou radares e que queria atingir aeronaves japonesas, isso a China nega. Fala, não era isso. Mas a amostra de poder de fogo acontece. E isso vem justamente depois, porque na semana passada, a primeira-ministra japonesa, que foi ela que começou tudo isso há cerca de um mês atrás, falando que iria intervir militarmente
nas intenções chinesas em Taiwan, na semana passada a Sanai Takahashi teve que fazer um recuo. Por que ela recuou? Ela recuou porque ela viu que os Estados Unidos não vai apoiar o Japão. Os Estados Unidos, gente, ele tem relações dúbias. Aí, ele tem intenções ali, tá? Isso a gente já sabe, já fiz vídeos recentes aqui sobre isso. Os últimos vídeos, o último vídeo que saiu foi sobre isso também. Mas é importante destacar que não dá para os Estados Unidos simplesmente, agora eu vou ali apoiar o Japão assim, do nada, né? Do nada, vou ali apoiar o Japão. Os Estados Unidos têm outras prioridades no mundo. Tem outras prioridades. E assim, eu sinto dizer que infelizmente uma dessas outras prioridades que eu estou falando aqui dos Estados Unidos estão ligadas atualmente na América Latina. É triste isso, mas isso vai por um outro vídeo, tá bom? O que a Sanai Takahashi fez? Ela viu que os Estados Unidos não vai apoiar o Japão simplesmente de graça por apoiar, né? Aí o que ela fez? Ela fez uma declaração no parlamento japonês na semana passada, falando, dando um recuo mesmo que momentâneo, um recuo mesmo que no discurso, não é um recuo 100%, tá? É mais ou menos um recuo. Mas ela disse o seguinte: a posição fundamental do governo japonês em relação a Taiwan permanece a mesma declarada no comunicado conjunto do Japão-China de 1972 e não houve nenhuma mudança. O que ela quis dizer com isso? Em 1972 a gente teve uma declaração entre China e Japão, que o Japão reconhece que Taiwan é província chinesa, reconhece uma só China. O Japão fez isso. Isso tudo era para a segurança do leste asiático, para a manutenção da paz do leste asiático. Então, essa declaração que a China cobrou esse mês todo do Japão, falou assim, vocês estão errados, porque a gente tem uma declaração conjunta aí de paz, que vocês reconhecem Taiwan como território chinês. Então, o que vocês estão fazendo? Aí a Sanai, ela teve que fazer esse discurso no parlamento, né? Por que ela fez esse discurso? Porque ela sabe que se ela quiser entrar numa guerra contra a China, ela vai estar basicamente sozinha. Porque assim, a China, assim, é uma questão de horas para a China acabar com todas as intenções japonesas. A gente sabe por causa do tamanho do poder militar. O Japão tem um poder militar reduzidíssimo. Nem se considera um exército. O Japão se considera forças de defesa, mas não um exército com ação internacional. Tá bom? E aí, o Japão, por conta de tudo isso que a gente está falando, esse movimento militar chinês ali perto de Okinawa, ele pediu uma declaração dos Estados Unidos sobre o ocorrido. E essa declaração não veio. Ela não veio. Os Estados Unidos ficou quieto. Não deu, até agora, a gravação desse vídeo, os Estados Unidos não tinha dado nenhuma declaração sobre o ocorrido. Tá bom? Mais do que isso. A gente sabe que, por exemplo, o embaixador dos Estados Unidos no Japão, que é o George Glass, ele apoia as intenções japonesas contra a China. Ele apoia. Só que ele teve que se calar. Por quê? Porque o Donald Trump está calado. Porque o Donald Trump, por mais dessa relação com Taiwan, de vender mísseis para Taiwan, eu trouxe para vocês na semana passada que ele assinou, revogou uma lei lá nos Estados Unidos que eles vão poder ter relações com Taiwan de 5 anos e tal, mas mesmo assim os Estados Unidos continua reconhecendo uma só China. E o Donald Trump, ele tem planejamento, ele vai viajar para Pequim para encontrar com Xi Jinping em 2026. E ele sabe que se ele arrumar uma confusão com a China nesse momento vai ser complicado. E como eu falei para vocês, a prioridade do governo dos Estados Unidos agora não é o leste asiático. A prioridade é a América Latina. Tá? É estranho falar isso, porque é quase inédito, assim, pelo menos na minha vida, né? Antes não, mas na minha vida, que eu tenho 43 anos de idade, é quase inédito falar isso. Mas, infelizmente, a prioridade dele é na América Latina, com ações militares ali na questão do Mar do Caribe. Tá bom? Então, o Japão meio que se isolou. Enfim, esse é o vídeo. Deixa aqui nos comentários, quero saber o que vocês pensam sobre o assunto. Vocês acham que pode ter um ataque chinês? Acho muito difícil, tá? Tem que jogar aqui pé no chão para vocês, tá bom? E não deixe lá de entrar no site da Vero, o nosso cafezinho aí diário que a gente tá tomando aí todos os dias aí. Eu acabei de tomar, eu só não tô tomando café agora, deixa eu explicar para vocês. Porque eu tô gravando esse vídeo pela segunda vez. A primeira deu pau no áudio, deu um bug no áudio, na hora que eu fui editar o áudio não tava saindo, tava todo picado. Então eu tô gravando pela segunda vez esse vídeo, aí eu já tinha tomado café, falando, não vou tomar outro logo de cara não. Mas o site da Vero tá aqui na descrição para vocês, entrem lá no site,
conheçam sobre os produtores, sobre a questão ecológica da Vero, para você assinar, que é um café por assinatura, e quem toma um café com uma torre especial não volta pro tradicional desses que a gente encontra em supermercado, tá bom? Nas prateleiras do supermercado. E aí o nosso cupom de desconto é o Café Dialético, tudo junto em maiúsculo. Você vai lá, digita Café Dialético, eu deixo o link na descrição já com o cupom de desconto em cima, para você só copiar e colar lá, tá bom? Vou ficando por aqui, amo vocês de coração, um grande beijo, fui!